Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-bola hipnótico, sempre trazendo personalidades relevantes com assuntos relevantes para uma verdadeira educação continuada, né? Eu entendo como educação continuada não só aquele material pago, aquelas coisas que você paga para fazer, mas qualquer conteúdo que traga um crescimento na sua prática, um desenvolvimento pessoal ou um crescimento na sua prática como um profissional, ok? E hoje nós estamos com mais um amigo, convidado especial, junto comigo, Murilo Cucato, e o nosso convidado especial, Dr. Idalino Almeida, presidente da ABTR, Associação Brasileira de Terapia Regressiva. Ok? Dr. Idalino Almeida, a palavra é sua. E para começar, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que o senhor chegou nesse trabalho, sua formação. Fique à vontade. Maravilha. Então vamos começar do início. Isso. Na realidade, quando eu morava em São Paulo, em 72, eu fui vice-presidente da PROPESP, a Associação Profissional dos Psicanalistas do Estado de São Paulo, e lutamos muito pela classe dos psicanalistas. Depois mais para frente, eu fazia muita regressão na época, regressão terapêutica com hipnose, e quando o Brian veio ao Brasil, fiz uns 2 cursos com o Brian, e comecei a entrar pelo caminho da terapia de vidas passadas, isso mais ou menos em 85, mais ou menos, e vim para Salvador. Cheguei em Salvador em 91, e aqui uma terra muito mística, e comecei, então, as pessoas me procurarem como hipnólogo. Eu comecei a dar muita entrevista, comecei a fazer muitas palestras, comecei a fazer muitas palestras em universidades, e os cursos, né, me chamavam para fazer palestras, me tornei mais ou menos conhecido e solicitado. Mas eu sempre fazia algumas demonstrações nas salas de aula, tanto para a medicina quanto para a psicologia, e a coisa foi crescendo. Então nós começamos a perceber que, como terapia de vidas passadas, eu estava limitando o público, eu estava limitando os clientes. Mas não pode ser terapia de vidas passadas, porque só os simpatizantes é que, na verdade, podem ter os benefícios. Reunimos um grupo, então nós montamos uma associação, que é a Associação Brasileira de Terapia Regressiva, montamos a primeira turma e daí em diante fomos divulgando a terapia regressiva. Porque como terapia regressiva, o ontem é passado. O anteontem também é passado. Sim. Então, dessa forma, nós trabalhamos com evangélico, trabalhamos com espírita, com católico. Então, o resultado, nós com ateu também, né? Com ateu também, porque, na realidade, quando ele nos procura, a gente vai trabalhar com o conteúdo do inconsciente. O que está no inconsciente é o que está a causa do conflito dele, né? E a causa do conflito está tão latente que ele não tem, assim, conhecimento, como qualquer um de nós não temos acesso ao que está no inconsciente, a não ser que apareça um sintoma, a não ser que apareça um conflito. Então, logicamente, um conflito, um sintoma é uma campainha, é porque está dizendo, ó, tem uma coisa que não está bem, né? Então essa memória precisa vir à tona, e nada melhor do que o profissional, o assessor psicológico, que é um de nós profissionais, ou seja, o terapeuta para mim é um assessor psicológico, então ele vai assessorar, né? Ele vai assessorar com as técnicas a trazer aqueles conteúdos do inconsciente, vir para a consciência, e aí a pessoa toma conta, toma poder do seu conflito. Aí nós vamos expurgar a carga emocional que está agregada a esse conflito, né? E ao tomar consciência disso, é mais fácil, na realidade, a gente ressignificar tudo isso e levar a pessoa a administrar melhor sua situação, entender qual a origem de tudo isso. E ao entender, o elemento se empodera. Ok? Mas tem que expurgar essa causa. E a partir desse instante, por exemplo, só o nível de um exemplo. Por exemplo, uma pessoa tem um trauma de um rato. Então, um trauma de rato. Tudo bem, ele não sabe. O rato, no inconsciente dele, está assim, ó, um monstro. Porque na hora do trauma, a imagem do rato, ela está agregada a uma carga emocional negativa e deforma a imagem. Então, na realidade, por que você que não tem medo de rato, olha para o rato, não tem medo? Mas ele, automaticamente, quando ele vê o rato, o inconsciente trabalha por identificação. Aí vem aquela imagem do monstro que está lá no inconsciente dele. Aí ele tem medo. Então, o que nós fazemos? Com as técnicas, nós conduzimos a pessoa à causa original, àquele momento original, trazemos aquela memória para a consciência, vem aquele monstro, ele está vivendo aquela situação toda difícil, a gente desagrega a carga emocional, dissolve a carga emocional, a imagem conserta, acabou o medo.
Se a gente comparasse com a PNL, seria como se a gente mexesse nas submodalidades do rato, né? Aquele monstro interior. Exatamente. E a ressignificação daquele fato. Exatamente. Porque naquele momento, talvez, do trauma, num momento traumático, aquilo fazia sentido. Sim. Sabe? Mas com o passar do tempo, na forma adulta, aquilo já não tem mais o sentido, quer seja de proteção, quer seja de algo do gênero. Né? Perfeito. Então, dentro do processo da terapia regressiva, a gente começou a sentir algumas necessidades também. E como a gente não inventa nada, né, nós começamos a perceber que na prática do consultório ia surgindo alguma coisa que eu digo, puxa vida, isso eu não conheço. Como é que eu vou conduzir isso? Como cada paciente é um mundo, é um universo, cada paciente, cada cliente, a gente está aprendendo com ele. Agora, a gente tem que fazer como o Freud disse, deixa teu inconsciente flutuante. Porque toda terapia é uma relação de inconsciente para o inconsciente. Quando você se coloca nesse nível, o inconsciente do outro te diz, por intuição, que você tem que fazer. Eu costumo dizer que são duas almas trabalhando. Perfeito. Né? É uma ressonância mesmo. Isso. Né? Até que nós vamos chegar em outra ressonância na frente. Isso. Né? Então, dessa forma, foi surgindo ideias. É como se o inconsciente do outro dissesse para mim o que eu tinha que fazer. Eu chamo de intuição. E aí foi surgindo técnicas como aquelas que eu já contei, a ressonância. Não, mas vamos contar para o nosso pessoal, que nós estamos no congresso, deixa eu falar para vocês, nós estamos no 5º Congresso Brasileiro de Terapia Regressiva, 5º CBTR, é isso? CNTR. Desculpa, é nacional. 5º Congresso Nacional de Terapia Regressiva, isso. Aqui na cidade de Salvador, Bahia. Isso. Então, durante o congresso vem à tona muitos assuntos interessantes, relevantes realmente, e algumas palestras mencionam as técnicas desenvolvidas pelo Dr. Idalino. Aproveita. Até eu gostei muito de um termo que foi comentado, né, por alguns dos palestrantes, tecnologia de ponta. Isso. Né? Porque o grande objetivo, nós estávamos conversando ontem, né, Dr. Idalino, que é assim, terapia breve não significa terapia instantânea. Sim. Não é um milagre. Nem fast food. Mas quanto mais a gente puder utilizar técnicas para abreviar esse sofrimento, melhor é. Ninguém tem a intenção de ficar anos torturando, e anos. Né? E esses são os objetivos que a gente pôde sentir nas palestras, até o momento dentro do congresso, e era bom que o senhor pudesse compartilhar um pouquinho dessa sua experiência, dessas técnicas também, né? Sim, claro. Bom, por ser terapia breve é como você acabou de colocar, né? Não é aquela coisa mágica, né? Ou seja, menos consultas, menos sessões. Isso quer dizer, enquanto uma terapia convencional leva assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, a terapia regressiva ela é breve no sentido assim 3, 4, 5 sessões, né? Então, de alguma forma, ela se torna breve por aí. Porque ela também é considerada uma terapia transpessoal. Porque ela vai além do pessoal. Porque ela trabalha com o inconsciente da pessoa. E sobre as técnicas? Então, a técnica vamos começar com a ressonância, que foi a primeira. A ressonância é aquele caso que eu já contei, que inclusive está no livro, aquela juíza que ela fazia sessão comigo, e ela é separada do marido. E tinha um filho já adolescente, e ela veio esse dia para a sessão já atrasada. Ela disse: doutor, eu vim porque eu tinha que cumprir meu compromisso com o senhor. Mas realmente eu estou aqui, minha cabeça está 1000 por hora. Sim, mas qual foi que houve? Não, porque meu filho, porque não sei o quê, ele estava dizendo, não queria deixar eu sair, disse que eu ia ver a homem, aquela coisa toda. Eu ouvi, calado, coloquei meu inconsciente flutuante em ressonância com o inconsciente do outro, e automaticamente me veio a seguinte frase: peça a ela, vamos trazer ele aqui. Aí eu disse: vamos trazer ele aqui. Ela levantou e fez assim: mas doutor, ir lá buscar ele aqui? Eu disse: não é necessário. Com toda a autoridade: não é necessário. Vamos fazer o seguinte: você vai deitar ali, vou colocar você no estado natural de consciência, você vai usar o lado esquerdo do cérebro e eu vou trabalhar com o direito. Falando como se eu já conhecesse essa técnica. E automaticamente ali
ela ficou no estado natural de consciência, ouvindo tudo que estava acontecendo, e eu trabalhando com as ondas cerebrais do inconsciente, do cérebro direito. Né? É como se eu considerasse que o cérebro direito fosse o gabinete de trabalho do inconsciente. Tipo assim, uma vez porque os arquivos estão nessa frequência acima lá de ondas tetas por aí assim. Então o que acontece? De imediato eu fui... É como se tivesse um radinho sintonizando, chegou na frequência. Chegou na frequência do filho dela. Aí tudo bem, trouxemos as ondas cerebrais do inconsciente dele atuando através do cérebro da mãe. E aí ele chegou já meio bravo, tal, e disse assim, olha, tudo bem, não fique tranquilo, eu sou seu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Né? Aí passei a conversar tudo o que a mãe tinha me falado. E aí ele foi se acalmando, e no final eu disse para ele, olha, para sua mãe ter certeza de que foi você realmente quem... Porque ela está ouvindo. Para ela ter certeza, quando ela chegar em casa, dê um abraço nela e peça desculpa. Não, isso eu não vou fazer. Eu digo, você não entendeu nada. Né? Aí, de imediato, eu comecei tudo de novo, depois eu falei, não, tá bom, tá certo. Tudo bem, terminamos a sessão, ela disse, doutor, que incrível, é o jeito dele, a voz dele, eu estava ouvindo tudo, eu disse, mas é isso mesmo. Ela foi para casa, cheguei em casa, a casa estava toda escura, ela entrou e estava tomando banho, daqui a pouco ela ouviu uma voz, mãe, quando você sair do banho, volte aqui, passe aqui. Ela terminou, tal, ele chegou lá, mãe, desculpe, dê um abraço. Ipsiliter, igualzinho como na realidade ele tinha dito, o inconsciente dele tinha dito através do inconsciente dela. Bom, e ela quis me entrar em contato de noite mesmo para me dar a notícia e tal, mas no outro dia me passou a notícia. Então, esse foi o primeiro caso de ressonância. Eu deixei fluir, porque nós, profissionais, com uma relação de almas para alma, não é você quem conduz a sessão, você é apenas um instrumento ali. Ou não atrapalha, né? Se você for intelectivamente tentar interferir, você atrapalha. Então a gente poderia entender, para quem está nos ouvindo e ouviu esse termo pela primeira vez, que essa técnica de ressonância significa a gente poder, à distância, através de uma terceira pessoa, vamos dizer assim, terapeuta, o ressonante e o ressonado, vamos dizer assim. Isso. Eu não sei se é bem esse o termo, Pode ser. Onde o ressonante acaba entrando na frequência, pode estar na China, no Japão ou em qualquer lugar, vai entrar nessa frequência, vai entrar em ressonância com essa outra pessoa e vai trazer ali, durante a sessão, situações a serem trabalhadas. Exatamente. Né? E em que casos isso é mais significativamente importante, né? Pela sua experiência, por todos esses anos de aplicação? Perfeito. Bom, vejam só. Daí em diante eu comecei a aplicar com pessoas que estão em coma em hospital. Né? Famílias, que foi o segundo caso de uma senhora que estava com sentimento de culpa, porque a mãe estava em coma já há algum tempo, e ela não sabia o que fazer se a mãe morresse, ela ia ficar com imensa culpa. Mas ela veio ao consultório para realmente trabalhar aquela culpa. Depois eu parei e a intuição veio novamente. Sugiro para ela trazer a mãe dela aqui. Aí ela levantou e fez assim, professor, eu disse para o senhor que ela está em coma. Eu digo, tá bom, calma. Você vai tentar ali, você vai trabalhar, você vai ficar ouvindo com o seu cérebro esquerdo e eu vou trabalhar com o seu cérebro direito. Testei o cérebro dela, mas não atingiu a frequência. E quando não atinge, dá dor de cabeça na pessoa. Então já vi que ela não atingiu. Convidei outra pessoa e outra pessoa realmente substituiu. Não vou contar o restante para não tomar tempo. Mas olha, crianças, você pode fazer regressão, regressão com crianças recém-nascidas ou pessoas idosas, pessoas que estão distantes. Você pode usar a técnica da ressonância pessoal, porque é uma técnica que trabalha com ondas cerebrais, não serve para trabalhar com desencarnados. Trabalha com o subconsciente de pessoas encarnadas. Por quê? Porque tem ondas cerebrais, tem cérebro. Vou deixar bem claro. Tudo bem? E assim, pelo que eu entendi também, casos onde a pessoa não consegue se comunicar, por exemplo, situações de um déficit mental, situações onde a pessoa tem, por exemplo, uma criança que tem alguma deficiência mental, onde não se consiga fazer a regressão, crianças agitadas ou pessoas agitadas. Aí faz a ressonância. Ela pode ser tratada pela ressonância. Pela ressonância. Através de terceiro.
Perfeitamente. Essa é uma técnica muito usada por aqueles iluminados do Tibete. Tá? Não sei se foi o caso quando eu estive lá há muitos anos atrás, e eu tive contato com algum desses monges, com algum desses seres. Eles me ensinaram alguma coisa também. Talvez isso eu não prestasse atenção, mas talvez influenciou. Mas eles usam muito. Ou talvez eles tivessem continuado ensinando, né? Continuado ensinando, é. Isso eles usaram muito com a Helena Blavatsky. Helena Blavatsky aqui no Ocidente, eles lá, e editando o livro todinho para ela, Por Onde Celebeste. Com a Alice Bailey também, né? O mestre que editou o livro para Blavatsky foram 3 mestres. O Descartes, o Dejaukun, o Moria e o Kutumi. Eles 3. Eles 3. Então, mais um mestre que está mais próximo da minha maior simpatia com o Descartes. Não é? Então, depois ele resolveu editar à distância. A Alice Bailey na América, ele editou os livros, os 33 livros, é uma coletânea maravilhosa. Os livros da Alice Bailey. Então, é uma técnica bem parecida. Aliás, eles usam muito como tapa-linguagem da mente. Até que fazer uma parte, às vezes o pessoal, o senhor mencionou a psicologia, que modernamente nós chamamos de psicologia da religião ou das religiões, e eu costumo repisar sempre esse assunto, que as pessoas que por algum ranço querem retirar a religiosidade das pessoas, ou até a palavra intuição. Até modernamente substituíram por insight, né? É mais bonito e é importado. Mas o ser humano, eu tenho que trabalhar com o sistema de crenças do outro. E se eu tenho que trabalhar com o sistema de crenças do outro, eu tenho que usar tudo que ele tem a favor dele. Com certeza. Agora, quando nós falamos de terapias, por exemplo, de linhas psicoterapêuticas, nós vamos lembrar de Jung, e eu vi poucas pessoas que sabiam disso, que no livro 7 Sermões para os Mortos, Jung admite que só conseguiu realizar toda a obra dele devido ao mentor dele chamado Filemon. Quer dizer, se existia ou se não existia, se foi uma criação da mente dele, para mim isso não importa. Se ele criou um alter ego para isso, também não importa. O que importa é que... A obra dele que está aí. É a obra que está aí, que ele se tornou extremamente eficaz, baseado nesse alter ego, se for o gosto de outros, né? Sim. Agora, para quem acredita que era um mentor espiritual, também está ótimo. Está ótimo. Eu não tenho como provar a verdade do outro, né? Sim, claro. E o que é a verdade? E o que é a verdade. Então isso vem tudo, parece que é um falar a mesma linguagem, desde que você se permita, né? Será que a verdade não é o que você pensa, o que você acredita? São suas crenças. É naquilo que você acredita. Claro, né? Isso é verdade. E eu também acho que, na minha visão, existe uma conexão. Né? Uma conexão. E, por vezes, como sabiamente o nosso grande mestre Hans passou para a gente ontem, na entrevista, nós aprendemos muito como terapeutas, com os nossos pacientes, com os nossos alunos. Perfeito. De forma geral, é essa conexão de aprendizagem que se faz. Né? Quando a gente se permite abrir os nossos campos. Perfeito. Porque, independente da técnica que a gente vai usar, no fundo, a nossa missão é ajudar as pessoas. Claro. E ajudando as pessoas, a gente se ajuda. Perfeito. E todos entram em ressonância. E assim Perfeito. a gente pode fazer um mundo melhor. Né? Eu queria deixar mais um gostinho aqui, que as pessoas são ávidas por perceberem técnicas e coisas que funcionam. Perfeito. Uma outra técnica que eu ouvi falar aqui no Congresso, o PDI. PDI, né? Parceria direta com o inconsciente. É uma outra técnica que surgiu logo depois da ressonância. É uma técnica em que a gente acessa o inconsciente da pessoa, e aí quem passa a ser o terapeuta é ele. Quer dizer, a gente começa a dar ferramentas para que o outro faça parte dele no processo, não gere um processo de codependência, não é nem só de dependência, né? Que tem terapeutas que falam na dependência do paciente, mas ele também se colocou na codependência daquele recebimento para continuar e não consegue abrir mão disso, né? E o interessante exatamente é bem assim, né? A gente coloca a pessoa na frequência, chama o subconsciente da pessoa e conversa com o subconsciente da pessoa. Conversa com o subconsciente da pessoa. E, logicamente, ele sabe muito mais da pessoa do que nós. E aí a gente pede ajuda. Então, pergunta se ele está disposto a ajudar, ele vai estar disposto a ajudar. Então, automaticamente, aí nós perguntamos, essa causa
que a pessoa está trazendo, que fulana está trazendo, ele chama a pessoa sempre de ela, né? Que ela está trazendo é uma questão de vidas passadas, presente, ele vai dizer. Então, quando ele diz qual é a causa, a gente pergunta, você pode buscar a causa, trazer essa causa agora? Bom, ele vai dizer pode, se na realidade se não for uma carga muito alta. Se for uma carga muito alta, que a pessoa não possa partilhar, ele vai dizer assim, olha, tudo bem, vamos preparar ela para poder realmente trazer a questão. Quando não, ele traz logo. Traz logo a questão, a pessoa revive na hora, revive toda a situação na hora, tá? Quando termina, tá? A pessoa entra em catarse, faz, acontece. Depois, termina, aí a gente pergunta, o que mais podemos fazer? Aí ele vai dizer se a gente vai fazer um relaxamento, se for um caso, olha, tem que ver vidas passadas. Tudo bem, você pode trazer essa vida passada, aí a pessoa entra em regressão. Ele vai e traz todo o conteúdo da pessoa regressão. Então, no fim, você só vai perguntando. Você só vai... É como se, nessa interação, o terapeuta termina sendo ele. E no final, aí a gente pergunta, e agora? O que podemos fazer? Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? Aí ele vai dizer se pode ou não, se deve ou não. E outra coisa, a gente também pergunta, bom, quando a pessoa voltar, ela pode saber de todo o conteúdo que ela viveu ou da amnésia? Aí ele vai dizer, não, pode deixar ela saber de tudo. E na maioria das vezes, qual é a mensagem? Que pode ou não? Se é uma carga muito grande e vai precisar de algumas sessões, entendeu? Então ele faz o seguinte, não dê amnésia. Na próxima, a gente conclui, prepara ela, para que na verdade ela tome consciência. Entendi. Ou seja, ela pode tomar consciência só de parte. Mas há uma sugestão do psicoterapeuta, uma sugestão formal, para que haja essa amnésia? Ou não, fica só a cargo do inconsciente? Não. Aí ele pode... Ele na verdade, ele mesmo faz. Ele já fala que vai fazer e pronto. Ele fala que vai fazer e quando não, ele faz assim, dê você mesmo. Dê o seu comando. É incrível. Tá me parecendo com Edgar Cayce isso, né? Edgar Cayce, o profeta adormecido, para quem não conhece a história dele, Edgar Cayce, quando adolescente, teve uma afonia, perdeu a voz, e um caixeiro viajante, que era hipnólogo, botou ele em transe, e ele voltou a falar. Já adulto, ele teve de novo o mesmo fenômeno. Levaram ele no médico hipnoterapeuta, o médico colocou ele em transe, ele voltou a falar instantaneamente, e falou, olha, dê alguns comandos para que irriguem as cordas vocais, isso e aquilo e tal, e ele melhora. Ele disse para o médico que o médico tinha que fazer. O médico deu o comando e ele voltou a funcionar bem. Tanto que o médico contratou o Cayce para ser assistente das sessões, para fazer diagnóstico e prognóstico no transe de auto-hipnose. Quer dizer, ficou muito interessante isso. Então esse mestre interior, esse inconsciente, ele é um mestre interior na vida da gente, sabe? Na vida, no nosso dia a dia. Então, esse poder está dentro da gente. Quando a gente sabe, onde tem essa intimidade com esse potencial dentro de nós, puxa, a nossa vida começa a ser administrada de forma diferente. É começar a dar mais importância, pelo que eu percebo, ao que realmente vai fazer a diferença. Exatamente. E a terceira técnica é a dessensibilização de conflito. Né? A dessensibilização de conflito. Vamos voltar a um outro exemplo. A pessoa tem medo de aranha. Ora, nós sabemos que o inconsciente, ele trabalha com imagens, né? Nós sabemos que isso é falado por Jung, é falado por Freud, é falado por Lacan. Né? Então, o inconsciente é um mundo, uma cópia do mundo externo, está tudo lá no inconsciente. Concorda comigo? Tipo assim, se eu pegar, por exemplo, pegar um bisturi, abrir sua cabeça e botar aquela cadeira, eu posso colocar aí dentro? Fisicamente, não tem espaço. Não tem espaço. Se você olhar para aquela cadeira, os detalhes, fechar os olhos, já está aí dentro. Já está aí dentro. Então, de alguma forma, dessa forma... Real e imaginado. A gente pode até usar a própria câmera, né? Exato. Podemos colocar nós dentro da câmera. Sem problema. Todas essas coisas. Então, ela capta tudo isso. Então, nosso inconsciente, ele cabe todo o universo. E não ocupa espaço, porque é através de imagem. E a imagem é a linguagem do inconsciente. Então, a associação é esta. Bom, a partir do momento que você pede para a pessoa para fechar os olhos, e bom, lembre-se, tipo, por exemplo, da aranha, se ele tem medo da aranha. Lembra a última vez que você teve medo de aranha, encontrou com uma aranha. Tudo bem, aí a gente pede para associar com o sentimento. Tá bom, enquanto você está visualizando a aranha, o que você sente no seu corpo? Eu sinto sudorese, eu sinto o corpo tremer, pronto. Aí você está trabalhando pela carga emocional. Então a imagem vai servir de isca para atrair a memória do corpo. Porque a carga emocional.
está presente, ela está latente, mas nessa hora da imagem serve de isca e ativa. Aí você vai trabalhar, você vai dessensibilizar essa carga, você vai desgastar essa carga, para liberar justamente a imagem da aranha, para realmente ir à origem, que é a causa, e dissolver tudo isso e liberar a pessoa. Geralmente demora quanto tempo essa técnica? Ah, é rápida. Essa é rápida. Essa é pronto-socorro, eu chamo de pronto-socorro. É o PS do... Entende? É muito rápida. E tem casos que, quando a coisa é muito mais séria, tem arquivos anteriores, aí de imediato o inconsciente já leva direto para uma vida passada, já faz a regressão. Deixa eu fazer um link aqui com a PNL. Ele já transderiva a sensação, busca, serve de guia seguro para ele achar a memória traumática. Perfeito. Que é o que ela... Primeiro você leva uma sensação de conforto, que é o pronto-socorro, que não resolvi, mas pelo menos eu amenizei. Isso. E agora vamos lá resolver o que tem que ser resolvido. Perfeito. E aí essas 3 técnicas eu não escrevi, né? Eu não escrevi, mas eu fui formando várias turmas de terapia regressiva, dentre elas eu ensinava as técnicas, e os alunos iam colocar no consultório e davam resultados maravilhosos. E passaram a trabalhar direto com essas técnicas. Mas, professor, isso aqui tem que botar em livro, isso tem que formar livro. Eu digo, gente, é muita coisa na minha cabeça, não tem tal. Aí, para o congresso, eles resolveram reunir, pode ver no livro lá, são alguns alunos de pós-graduação, eles se reuniram, disseram, professor, agora vamos escrever e vamos botar, vamos registrar isso aí. E aí, resultado. Então, agora está escrito, agora está no mundo, né? Está no mundo. E a gente dizem vai direito para isso. Vocês aqui, nós vamos colocar também nesse vídeo a capa do livro para que você possa visualizar essa capa, gravar na memória, né, essa imagem, e que você possa também fazer com que todo esse processo se multiplique e que, logicamente, venha se buscar esse conhecimento. E para isso, doutor Idelino, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, né? Porque é muito interessante, a gente às vezes estigmatiza a questão da regressão como uma técnica não científica, como vidas passadas ser um processo somente religioso, e várias pessoas acabam afastando das suas clínicas como terapeuta, como psicólogos, psicanalistas, técnicas de regressão. E eu fiquei muito feliz em poder saber que existe uma pós-graduação em regressão. E talvez muitas pessoas não saibam disso. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre justamente essa formação de regressão, para que as pessoas possam saber, elas possam buscar esses conhecimentos. Pois é. A pós-graduação é uma conquista muito grande, que a BTR a gente vem lutando bastante. E como vocês viram, o diretor da faculdade, aqui na abertura do congresso, onde ele declarou que ele foi o primeiro aluno da primeira turma em 98. Então, resultado, quando eu elaborei esse projeto da pós-graduação, eu viajei por muitas universidades tentando ver qual universidade que comprava a ideia. Mas, infelizmente, a academia só foi tchá. Mas, quando eu soube que o Dr. José Augusto, ele estava assumindo a faculdade FACEI, eu fui lá. Quando ele acabou de orar, eu fiz, está aprovado. Ele tinha acabado de chegar, porque ele também é chanceler da ONU, né? Então ele viaja muito. E ele é diretor de uma faculdade também lá na Flórida. Então, uma pessoa que tem... quando ele olhou, fez, está fechado, é isso aqui mesmo. E aí trouxemos, colocamos a força, empurramos na academia, e aí a academia teve que engolir a força, porque está registrado no MEC. Se você acessar o site da FACEI, vai ver lá. No nível de especialização está lá, terapia regressiva no MEC, no site do MEC. Então, está no MEC. Então, nossos certificados são lato sensu oficializados. Ou seja, sai com o título de especialista em terapia regressiva. Exatamente. E mais do que isso, né? Vai ter técnicas na mão que realmente vão fazer a diferença. Vão fazer a diferença. Exatamente. O título é um reconhecimento no papel, a gente sabe disso. Sim. Né? E que o maior valor, e até pelo que a gente pôde ver dentro do Congresso, a paixão com que esses professores estão expondo essas técnicas. Exatamente. E quando a gente expõe as coisas com paixão, é porque elas funcionam. Com certeza. Congruência. Agora, foi falado do livro, ele vai aparecer em close para vocês, o livro é esse, Terapia Regressiva, Abordagens Psicoterapêuticas Complementares.
e são vários coautores, né? Isso. Com as técnicas do Dr. Idalino Almeida, e no site mesmo, no vídeo mesmo vai aparecer como você pode adquiri-lo, ok? Bom, eu sei que nós estamos dentro de um congresso, Dr. Idalino Almeida é o presidente desse congresso, e nós não queremos tomar mais... eu antes de finalizar, ok, gostaria de pedir a sua permissão mais um tempinho, para que o senhor falasse da dinâmica dos congressos. Rapidinho, né? O que é o congresso, a cada quanto tempo acontece, quando vai ser o próximo, né? Para que as pessoas já se antecipem, né? Como a gente disse ontem, façam a sua poupancinha já. Se programa. Maravilha. O primeiro congresso, nós estamos agora no 5º. O primeiro nós lançamos, a BTR lançou aqui em Salvador também. E de alguma forma é o seguinte, o presidente de um congresso, ou seja, ele geralmente tem um vice-presidente. Esse vice-presidente ele é treinado para ser o presidente seguinte. De 2 em 2 anos é feito, é um congresso itinerante, de 2 em 2 anos vai para um estado. Porque a ideia é juntar os profissionais, para que na realidade não fique panelinhas, ou seja, nivelar a terapia regressiva e trazer e partilhar com o outro. Então, cada profissional que vem aí, ele desenvolveu durante 2 anos suas técnicas, ele trouxe algo novo, suas experiências, então ele partilha com todos que estão presentes. Isso na realidade, esse congresso ele funciona como uma capacitação. Então, sempre o profissional, ele sai daí atualizado, ele sente que, na realidade, há uma partilha. Veja que até a forma de conduzir o Congresso é uma forma, assim, bastante simples, né? Bastante forma, assim, de partilha, de integração, interação, né? Para que, na realidade, os profissionais possam perceber que, na realidade, ninguém é concorrente do outro. Isso. Perfeito. E o próximo congresso vai ser quando? O próximo congresso vai ser em 2017, em setembro, no início de setembro, em Vila Velha. Em Vila Velha, com o neurologista, vai ser o presidente, é o Sérgio Baumel. E já está estabelecido a psiquiatra Norma, ela resolveu assumir, ela vai ser vice de Sérgio Baumel em 2017. Então, em 2019... Desculpa, eu acho que eu te confundi. É Vila Velha ou é Vitória? Vitória. Tá vendo? Olha eu atrapalhando aqui, tá vendo? Meu papel é atrapalhar, tá vendo? E é tão interessante essa dinâmica, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer para frente. Eu espero que um dia a gente possa levar para o Sul isso, porque o Sul é uma área que está necessitando muito quebrar alguns paradigmas, algumas coisas. Então, a doutora Norma conversou com a comissão científica do Congresso, então ficou para 2019 em Aracaju, e vamos ver se 2021 você assume. Quem sabe, né? Eu sempre digo assim, o universo providencia. Tudo a seu tempo, tudo no seu momento, e a gente vai pedir para que o universo providencie, que traga essa possibilidade. Se não for em Curitiba, pode ser que seja em Santa Catarina, pode ser que seja no Rio Grande do Sul, mas é muito importante que isso venha para a nossa região. Perfeito, maravilha. Agora, exatamente como você disse, ericksonianamente, né? No seu tempo, do seu jeito, no ritmo certo, né? No ritmo certo. Nem depressa, nem devagar, né? Perfeito. Tem que acontecer quando tiver. Vai acontecer. Maravilha. Bom, doutor Idalino, foi muito bom estar com o senhor aqui, foi muito bom estar também, óbvio, o Murilo Cucato já é parceiro, a gente já está desenvolvendo alguns projetos, a Sociedade Interamericana de Hipnose, junto com o Instituto do Murilo. Maravilha. E vamos continuar as nossas parcerias. Com certeza. Fico muito feliz de estar aqui. Feliz está eu. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, como o Valdeci já comentou, nós saímos no meio do Congresso, está tendo agora palestras lá. Né? A sua predisposição em poder nos ajudar, e eu vejo assim até o seguinte, né? Essa ajuda que vai fazer com que essas técnicas sejam expandidas, multiplicadas. Então, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Pela sua disposição, estar aqui com a gente, a separar um pouquinho do seu tempo. E também agradeço a vocês que estão assistindo isso. E olhem isso com carinho, entrem no site da BTR. Se informem, vejam as técnicas, vejam os cursos, vejam a pós-graduação. Nós vamos botar no site, no vídeo, o site. Nós vamos pôr na legenda o site para que vocês possam entrar. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até o próximo bate-bola hipnótico
aqui nesse canal. Maravilha. Gente.